eu tinha muita vontade de fazer intercâmbio. E naquela época, eu saí da faculdade nova, meus pais acabaram não deixando eu ir, ficaram com um pouco de receio de eu voltar muito modificada. Então, depois disso eu saí em busca da minha profissão e o tempo foi passando e aos 36 anos eu resolvi, já tinha minha empresa e eu decidi fazer o meu intercâmbio tão sonhado. E como eu não podia ficar muito tempo por causa da empresa, né, o que poderia acontecer comigo depois que eu voltasse, eu decidi ficar 2 meses em Chicago. Então foi todo um planejamento, eu tive que me organizar todas as questões da empresa, quem ia cuidar de quê enquanto eu ficasse fora, toda uma organização financeira para estar lá também. E chegou o dia de ir, muito feliz, fiz minhas malas e embarquei. Quando eu cheguei lá, eu fui passar pela imigração, a pessoa que me atendeu falou assim, olha, tá faltando um documento seu, você vai ter que voltar pro seu país. Aí eu parei, fiquei olhando pra cara dele e falei, não, isso não pode estar acontecendo. Ele falou, olha, o documento que tá faltando é esse daqui. Era um documento que, como eu tava indo pra estudar, né, era um documento da escola que eu ia estudar comprovando que eu ia ficar na escola, então eu não tinha esse documento. Daí eu falei, olha, nunca vi esse documento. E ele falou, não é possível, deixa eu olhar a sua bagagem. Pegou, olhou na minha pasta de documentos e realmente o documento não estava lá. E ele viu que eu comecei a ficar um pouco tensa, ele falou, olha, você vai ter que voltar. Eu comecei a ficar tensa, ele falou, espera um pouco. Entrou numa sala, voltou, falou, me acompanha. Aí eu entrei numa sala que tinha gente de todos os lugares do mundo ali. Ele falou, aguarda e fique calmo, nada de ruim vai te acontecer. E eu fiquei lá um tempo esperando, e depois um agente ali da imigração me chamou e começou a fazer muitas perguntas para mim, perguntas que eu nunca imaginei ouvir. E depois, assim, de mais ou menos uns 15 minutos de conversa, meu choro aqui na garganta, ele falou, olha, eu tô colocando no seu passaporte, você vai ficar ilegal aqui, mas eu vou deixar você entrar. E aí isso era um sábado de manhã, eu já fui pra casa lá onde eu ia morar, passou sábado, domingo e eu esqueci do documento. E quando eu cheguei na escola, na segunda-feira de manhã, eles falaram, Cecília, cadê o seu documento X? Eu falei, não, eu não tenho esse documento. Eles falaram assim, como você entrou nesse país sem esse documento? Isso aconteceu a primeira vez na história dessa escola, isso nunca aconteceu. E enfim, aí eu lembrei que eu tinha, sem querer, deixado o documento, tinha ignorado o documento aqui no Brasil. E lembrei onde esse papel estava, minha família veio, pegou, mandou lá para Chicago, o papel foi pro governo e acabou ficando tudo bem. Então dessa história eu aprendi muitas coisas, mas não são sobre essas coisas que eu quero falar com você hoje. O que eu quero te falar é sobre a importância de você usar a história toda vez que você desejar que as pessoas prestem atenção no que você está falando, que elas retenham um conteúdo e se engajem com a sua mensagem. As histórias são recursos de muita importância para que você atinja esse objetivo com as pessoas. Na Universidade de Princeton foi realizada uma pesquisa para medir o impacto da história na comunicação. Então colocaram uma pessoa para falar e um grupo de pessoas para ouvir. E colocaram eletrodos, né, na cabeça dessas pessoas para medir as ondas cerebrais. E colocaram uma pessoa para contar a história e as outras para ouvir. E o que aconteceu? Enquanto a pessoa contava a história, o cérebro dela era estimulado em diversas áreas diferentes, inclusive áreas motoras, que faziam com que essa pessoa se engajasse mais, que tivesse uma mensagem com mais energia, com mais disposição. E o mais curioso de tudo foi que o que aconteceu com a mente de quem escutava. Quais áreas do cérebro de quem escutava eram estimuladas? As mesmas. Então, o que isso significa? Que existia uma conexão, um engajamento entre quem falava, quem contava a história e quem ouvia. Então, a minha dica para você é: use e abuse das histórias em tudo que você for comunicar. Seja para participar de um processo seletivo, de uma entrevista, seja para vender um produto, seja para você apresentar um projeto, sempre traga histórias
histórias suas, que você viveu na vida pessoal, na vida profissional, histórias de amigos seus também, histórias de empresas que você viu crescer ou que viu coisas que não aconteceram, mas que geraram muito aprendizado, e use essas histórias para ilustrar a sua fala. Eu tenho certeza que você vai aumentar muito o seu engajamento e o seu poder de persuasão. Se você quiser, pega um papel e faça um rol das suas histórias. Então, começa a pensar de maneira estratégica as histórias que você tem, as histórias das pessoas, e faça uma relação onde você vai usar essa história. Eu posso usar essa história quando eu for participar de uma entrevista, ou essa daqui quando eu for vender um produto, ou quando eu quiser falar sobre o tema X, eu vou usar essa história para exemplificar. Você vai arrasar no seu discurso, eu tenho certeza. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, e se esse vídeo foi relevante para você, curta aqui. Assim você vai fazer com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e esse vídeo vai poder chegar até outras pessoas também. E se você quiser mais informações sobre comunicação, influência e liderança, se inscreva no meu canal, muita coisa legal vem por aí. Então um abraço e até o próximo vídeo.